na esperança de que tudo pode mudar. Então não é fácil. A igreja, em primeiro lugar, antes de nós iniciarmos, é orar pelos obreiros, orar pelas famílias dos obreiros, orar por todas as famílias, a fim de que Deus possa derramar a sua graça e dar uma saída, dar um momento de consolo, um momento de esperança, um momento de alívio, a fim de que Ele possa prosseguir na sua marcha e ser um padrão, um modelo para influenciar uma sociedade que está se desintegrando, sendo deteriorada por tantas ideologias e por tantas propostas que têm como finalidade destruir a família, seja ela cristã ou não cristã. Portanto, posto isso, eu gostaria de estar lendo com os irmãos Mateus capítulo de número 24, versículos 37 até o 39. Ainda que o nosso estudo aqui não é escatológico, mas Jesus, através desse sermão profético, ele descreve o quadro em que a sociedade se encontrará até o dia da sua vinda. Como é que a sociedade estará? E nós já estamos contemplando características disso de Jesus. Apresenta aqui em Mateus capítulo 24, na sociedade atual. Mateus capítulo 24, 37 a 39. Vamos lá? 1, 2, 3. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Pai querido, nós nos encontramos diante da Tua presença para Te louvar, glorificar e bendizer pela Tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Te louvamos pela oportunidade singular de estarmos aqui diante da Tua igreja, diante do Teu povo, que veio aqui para ouvir somente a Tua voz. E eu peço, Senhor, que pela Tua graça e bondade o Senhor possa nos capacitar e sermos um canal de expressão da Tua vontade, para falar segundo a Tua vontade. Aquece, Senhor, o meu coração, para que o coração da Tua igreja também seja aquecido pela Tua presença e pelo poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos sabedoria e entendimento espiritual para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Meus queridos, como acabamos de ver, Jesus disse que, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. A sociedade está se desenhando e caminhando para o fim. Está caminhando para o fim. E o Senhor Jesus toma como exemplo a degradação social que houve na época de Noé. Na época de Noé, a coisa foi tão terrível, que Deus teve que intervir na sociedade e levantar Noé, o pregoeiro da justiça, e ele pregou por cerca de quase 100 anos, porque ele foi chamado por Deus para construir uma arca. Ele tinha 500 anos, e quando o dilúvio veio, ele estava com 600 anos. Só que entre o projeto da construção da arca e a vinda do dilúvio, ele teve 3 filhos, cujos nomes são, quem se lembra? Sem, Cã e Jafé. Então estimamos que ele pregou, alguns dizem que ele pregou 120 anos. Não é verdade. Ele pregou 100 anos, quase isso. A vida do homem foi estabelecida por 120, também não. Seria 120 anos de vida útil. A bem da verdade, ele pregou quase 100 anos. E durante todo esse tempo que ele pregou,
ele conseguiu salvar foi o quê? Foi? Família. E às vezes tem obreiro que está preocupado em querer salvar a América, em salvar a África, em salvar a cidade inteira, quando na verdade a sua própria família ainda não está salva. Noé foi o maior evangelista, porque ele se preocupou em primeiro lugar em salvar a sua família. Talvez você possa não conseguir isso, como alguns obreiros também. Isso aqui não é um padrão que todo mundo tem essa obrigação, até porque a família é formada por pessoas que têm livre-arbítrio, que recebem aqueles como Senhor, outros rejeitam. Mas o padrão de Noé é incrível. Havia milhões de pessoas na época de Noé, mas só foram salvos quantas pessoas no total? 8 pessoas. Gente, olha só a situação da sociedade na época de Noé. Então, antes de querer salvar o mundo inteiro, ainda que o Senhor nos deu o privilégio de, junto com Ele, ganhar almas, porque aí a missioneiro, diga missioneiro, é uma expressão latina que significa missão de Deus. A missão de Deus é salvar o mundo, não é nossa. O Senhor, por sua graça e bondade, nos deu o privilégio de fazer parte deste projeto de salvação mundial. A igreja é o canal de expressão da vontade de Deus, e é por meio da igreja que Ele faz conhecido o mistério da sua vontade, a salvação. Mas antes de começar a salvação do mundo inteiro, olhe ao seu redor, dentro do seu próprio lar, como fez Noé, o obreiro e a sua família, em primeiro lugar. Mas se porventura isso já aconteceu ou não está acontecendo, na segunda mensagem nós estaremos trabalhando para aqueles que porventura tiveram no decorrer do caminho. Quem é que não tem certos problemas familiares? Existe ainda uma oportunidade para reconstrução, existe salvação. Portanto, Noé, ele prega para a sua família, e a sua família é salva. A sua família, e a partir da sua família, toda a sociedade foi construída, e ela chegou até Lençóis Paulista, e aqui estamos nós para a glória de Deus, que somos o resultado do projeto de Noé, salvação da sua família, que se estendeu, e muitas outras raças e nações, etnias, surgiram a partir dessa família. Que bênção, né? O remanescente deu continuidade a tudo. Vamos lá então. Bom, eu estou aqui na página 16. O que Jesus diz é que os dias atuais não serão diferentes dos dias de Noé. Não serão diferentes, e não são diferentes, pois vivemos em uma sociedade, em primeiro lugar, o quê? Como que é? Hedonista. O que é uma sociedade hedonista? É uma sociedade que estabeleceu o fim último, porque toda a religião ela tem um alvo colimado, um bem supremo, que em latim nós chamamos de summum bonum, que é o bem supremo, o fim último. E uma sociedade hedonista é aquela cujo fim último é o prazer. Se deu prazer, faça. É tudo pelo prazer. E por conta do prazer, preste atenção, famílias são desintegradas. Porque tem uma família maravilhosa, o obreiro está ali na presença de Deus e tal, até que aparece uma sirigaita, que ele desengraça com ela. E aí ele é levado pelo prazer, pelo desejo do outro. E da mesma sorte, a esposa do obreiro pode passar pela mesma circunstância. Ver ali o Dom Juan, o Brad Pitt, falou: opa, estou cansado, o casamento está meio desgastado, está meio cansado, e as palavras já não são as mesmas do início. E ela encontra, às vezes, por uma mensagem do celular ou coisa parecida, aquela palavra que a pessoa que quer simplesmente prazer vai jogar para conquistar. Falou: opa, eu vivi 20 anos iludida, e agora encontrei o
cantado, e lá vou eu. Isso acontece. E acontece com qualquer um, é só não vigiar. O que Jesus está apresentando aqui é um sermão da vigilância. Tenha cuidado, porque como foi nos dias de Noé, será também nos nossos dias. Não existe nenhum obreiro super homem que diga assim, ó, eu não caio. Não, pode vir o que vier. Tem um provérbio aí no mundo que diz o seguinte: não existe pessoa difícil, existe pessoa mal cantada. Então, dependendo do canto e do encanto, você pode cair, se não vigiar, se não estiver na presença de Deus. E com isso, a família ser desintegrada. E perceba que toda a infidelidade conjugal está baseada no quê? No prazer. No prazer. E quando a pessoa é levada pelo prazer, pelas emoções, ela não mede consequência, é uma pessoa inconsequente. Por isso nós temos hoje uma sociedade hedonista, levada pelo prazer. Inclusive o que tem empregado aí é o seguinte: ninguém é de ninguém. Você tem que ser feliz. Aí destrói um casamento aqui, constitui outro ali, e hoje é fácil casar e divorciar. Aí acaba a coisa aqui, casa ali, e vai fazendo vítimas. Primeiro, segundo, terceiro. Gente, tem pessoas que já estão no 7º casamento. Crente, pastor. No 7º casamento. Pasmem vocês. E todos estão à busca da tal felicidade, do prazer. Aí eu não me satisfazia. Ela não me satisfazia. Eu preciso de prazer para ser feliz, para ser alegre. Sociedade hedonista, inconsequente. O prazer está em primeiro lugar. O alvo colimado é viver uma vida de prazer. Segundo ponto, uma sociedade materialista. Já ouviram falando daquela frase? Juntos, até que o dinheiro nos separe. Juntos, até que o dinheiro nos separe. Começa a haver problema de finanças, problema de dívidas. O camarada já não pode dar aquele padrão que a boneca queria. Ou aquele que às vezes vive a vida às custas da mulher. Tem isso aí também, meu filho. O camarada se escora da mulher. Ela ganha bem, tá? Ele é o bonitão, o narciso, o florido, e tal. E a mulher se torna aquela escravinha dele, porque eu que vou arrumar uma mulher, um marido igual a ele. E aí faz de tudo. Mas só que quando miou o dinheiro, o interesse era a grana. O materialismo. Então as pessoas estão vivendo hoje uma vida materialista e vivem um verdadeiro ativismo aí no mundo e esquece da própria família. É o materialismo. Terceiro, o antropocentrista, uma sociedade antropocentrista, uma sociedade, não trava a língua, né? Antropocentrista, que vem de antropos, homem, humano, e centro. O antropocentrismo, ele procura centralizar tudo no homem, tudo na pessoa. Deus enviou os anjos para me satisfazer. Deus está a meu serviço para que eu... E aí tem o pessoal da confissão positiva, da teologia da prosperidade. Porque tudo é para você, por você. Não é, tudo é por Ele, para Ele, glória a Ele eternamente. Amém. Amém. Eu não sou o centro de tudo. O centro de tudo é o Senhor. Nós giramos em torno dele e da sua palavra. Mas tem aquela sociedade que é antropocentrista. Tudo está a serviço do homem, tem que satisfazer esse homem. A sociedade ainda deísta, uma sociedade deísta. O que é? Existe o teísmo com T de tatu. Qual é? Deísmo. E existe o deísmo com D de dado. Como que é? Deísmo. Qual é a diferença? O deísta é mais ou menos semelhante àqueles filósofos que Paulo encontrou em Atenas, estoicos e epicureus. O que é que eles pregaram? Que existe um Deus, na verdade, que ele é transcendental, está além do universo, está
está além do universo, criou o universo, criou as pessoas e colocou aqui no mundo. Só que ele não está preocupado com o seu modus vivendi, com a maneira como você vive aqui na Terra. Se você fizer o bem, o problema é seu, você não vai receber nenhum galardão por isso. Afinal de contas, você não fez mais que a sua obrigação. E se você praticar o mal, ele também não está nem aí, porque ele não vai te castigar pelo mal que você fez. Traduzindo, é aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios: comamos e bebamos e amanhã morreremos. Então não tem prestação de contas. Dentro do deísmo não existe prestação de contas. É um Deus que criou e abandonou todos a sua própria sorte. Portanto, uma sociedade sem compromisso com Deus, até crê em Deus, mas vive no mundo como se Deus não existisse. Ele não vai me premiar se eu fizer o bem, mas também não vai me condenar se eu praticar o mal. A vida, portanto, termina aqui, tudo aqui. Esse é o deísmo. Mas o teísmo é diferente. Inclusive, ele foi apresentado por uma prostituta chamada Raabe. Há muito tempo atrás, Deus me deu um sermão cujo título é Confissões de uma Prostituta. Quando os dois espias chegaram lá em Jericó, Raabe disse o seguinte: olha só o que ela disse: eu sei que o vosso Deus entregou esta cidade na mão de vocês, e todos nós aqui dentro estamos tremendo de medo, estamos em pânico. Segundo ponto, nós temos ouvido o que é que o vosso Deus fez lá no Egito, e como ele destruiu os povos, e como ele secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês. Terceira confissão: porque o vosso Deus é Deus em cima dos céus e é Deus embaixo da terra. Portanto, o nosso Deus se distancia do panteísmo, que aqui tudo é Deus, é um Deus que não está além, e se distancia do teísmo, que é um Deus que está além, mas um Deus que não é imanente, que não tem prestação de contas com ele, das suas criaturas. Não, nosso Deus é Deus em cima dos céus, é Deus embaixo da terra. Ele está nas alturas, mas ele está aqui entre nós. Aleluia! Glória a Deus. Outro ponto, uma sociedade corrupta. Gente, eu não vou ler aqui, porque hoje nós estamos vivendo na época da censura. Então não é tudo que você pode falar. Vocês estão vendo aí no Silas Malafaia e outros, o que está acontecendo com eles. Você hoje é proibido falar, proibido emitir juízo de valor. Você é proibido ter uma opinião real das coisas. Porque nós vivemos o inverso da realidade. Totalmente. Mas é uma sociedade corrupta. Hoje a corrupção vale a pena para a boa maioria das pessoas, para a maioria das pessoas. Ser honesto hoje é um problema. Você não pode ter nome livre que tem um camarada lá usando o seu nome para comprar o seu nome, sujando o seu nome. Se a sua empresa está tudo bonitinho, o cara entra lá e os camaradas às vezes estão escondidos atrás de uma farda, atrás de um diploma, atrás de um título político. Gente, dá nojo. A gente vive revoltado, irado, essa é a real. Irado, angustiado, chateado. Determinados assuntos a gente até vive. Tem dia que minha esposa fala: chega disso aí, não quer nem ouvir falando. Porque não tem como mudar a coisa. Como é que Ló vivia? Diz que Ló vivia aborrecido. Vamos ver esse texto? Eu acho que é lá em 2 de Pedro, né? 2 de Pedro, que Ló vivia aperreado. Deixa eu ver onde é que está escrito aqui. Será que é isso mesmo? É o justo Ló. Quem se lembra? O texto que ficou. Isso aí, pronto. Maravilha. Olha só, gente. Se não é isso mesmo, é mais ou menos contemporâneo ali daquela época. Olha só. Veja só. Versículo de número 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ele vivia enfadado com ele? Abomináveis. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Uma revolta.
sociedade hoje, que ela está vivendo, para a igreja, que é um padrão de justiça, santidade, como está ali, rogo-vos, pois irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo, justo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Existe uma boa, uma justa, uma agradável vontade de Deus. Mas é isso aqui, o justo Ló já vivia já indignado. E é isso, causa aquele que anda com Deus e que quer ver a coisa tudo certo, ele fica aperreado, como diz o nordestino. Ele fica angustiado, chateado, a gente se revolta. Gente, só debaixo da graça de Deus. Porque o que nós estamos vivendo hoje em dia não é brincadeira. E por último, para completar isso, nós vivemos uma sociedade cujo comportamento ele é relativismo. Ele é dentro do relativismo não existe um absoluto moral. O que não existe? Absoluto moral. Porque é o seguinte, o que é o absoluto moral? É aquilo que é padrão de verdade. Quando nós apresentamos, expomos a palavra de Deus para essa sociedade que está se deteriorando, se decompondo a cada dia, como na época de Ló. E é isso, na época de Ló, vocês sabem o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. É o que está acontecendo nos nossos dias, né? LGBT, QI, vai mais e mais e mais e mais. Que não é, a gente tem que ter cuidado para falar. Mas aqui estava tomada aquela sociedade. O homem deixou o uso natural da mulher e a mulher deixou o uso natural do homem. Se contaminando varão com varão, varão com varão, como está em Romanos capítulo 1, versículo 24 até o 32. Gente, é a mesma coisa, pastor. Sem tirar nada. Olha o que o Senhor Jesus diz. Como foi nos dias de Noé, será também nos dias atuais, da família nos dias atuais. Nós estamos enfrentando, como já dizia minha avó, coisas cabeludas, terríveis, que ameaçam a integridade e a base da família. É verdade. Tudo aqui nós temos o relativismo. Então para eles não existe absoluto moral. Esse negócio de dizer que a Bíblia é o livro da moralidade, não, eles começam a atacar. Atacar onde? Nas bases. Não, a Bíblia foi um livro escrito por homem. Queria que fosse escrito por um anjo? Pelo Espírito Santo? Não. É homem falando com homem. Deus podia mandar anjos aqui para pregar. Não. Mas ele mandou o seu Filho, que se fez carne e habitou entre nós, para se identificar conosco. Aleluia! Ele não mandou anjos para pregar, mandou Noé, mandou Moisés, mandou Paulo, mandou os apóstolos, e hoje a igreja é o arauto da verdade, a coluna e firmeza da verdade. É a igreja do Senhor Jesus, sustentada pela palavra, vive pela palavra, prega a palavra, anda na palavra. Glória! Aleluia! Glória! Deus está presente aqui na casa para reunir as nossas vidas, para fortalecer a sua igreja, a fim de que possamos vencer pela fé na palavra de Deus. Aleluia! Deus te poder graça. Aleluia! Portanto, eles vão atacar, não foi escrito por homens. A Bíblia está cheia de erros. A Bíblia não é, ela contém a palavra de Deus. Há poucos dias atrás estive aí. Meu Deus, só a graça de Deus. Né? A Bíblia, ela tem contradições. Eles vão atacando com a finalidade para descredibilizar, para tirar o crédito da palavra. Se ela tem esse erro e tal, por que ela não tem o outro? Por que não tem o outro? Será que tudo que ela diz realmente é verdade? O propósito do diabo, através desses seus mensageiros, é colocar dúvida na cabeça de muitos crentes que já têm sido levados por essa enxurrada de heresias e de falsas acusações pela palavra, acusações contra a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse:
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Aleluia. Quando Satanás veio tentar, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus estava pregando para uma multidão, milhares de pessoas, ele começou a apertar um pouquinho o parafuso. O pessoal falou: duro esse sermão, quem o poderá ouvir? Vai todo mundo embora, ficaram os 12. Jesus não amaciou, não deu uma olhadinha e falou: e vocês? Quer dar linha da pipa, não quer ir embora, todo mundo? E Pedro, tomando a palavra, falou em nome do colégio apostólico: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. Observando conforme a tua palavra. Acharam-se as tuas palavras e eu logo as comi, e elas foram para mim o gozo e a alegria do meu coração. Ó salmista: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, e na sua lei, e na sua lei, medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto à corrente de água, acorda o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará, prosperará. Aleluia! A glória do Senhor está na igreja. Quem está sentindo a glória do Senhor? Pela palavra, ele completa, mas não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores da congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá, perecerá. Então vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que odeia a palavra e aquele que ama a palavra na verdade, o nosso absoluto moral. Glória, glória a Deus. A sua palavra, Senhor, permanece para sempre. Aleluia! A glória do Senhor está na igreja. O avivamento pela palavra, os maiores avivamentos da história aconteceram pela palavra de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas a palavra de Deus, ela traz cura, transformação, orientação. Se está tudo errado, vai ficar tudo certo. Se até agora não deu certo, Deus tem um projeto de restauração, de transformação e de bênção para a tua família. Aleluia! Não, gente, a glória de Deus é poderosa aqui nesse lugar. Glória ao nome do Senhor. Vamos voltar aqui para a palavra. Aleluia! Está gostoso demais. Então vamos aqui. Aí na página 16. Então o relativista é aquele que diz o seguinte: tudo é muito relativo. O profeta Isaías, se puder projetar, Isaías capítulo 5, versículo 20, ele já denunciou o relativismo moral que existe hoje na sociedade. Juntos, vamos ler? 1, 2, 3. Ai dos que ao mal e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Aqui está o relativismo moral desde a época
momento sombrio da história de Israel. Juízes capítulo 17, versículo 6. Relativismo moral. Juntos, 1, 2, 3. Naqueles dias Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. não, o que está acontecendo hoje? Gente, não, o que está acontecendo hoje? O que é justiça? Justiça depende do padrão do juiz que vai julgar. O que é verdade? Verdade quem estabelece não é a Constituição, não é o Código Penal, é a cabeça do juiz. Então já começa lá de cima e depois vem descendo. A sociedade está sem parâmetro, a sociedade está sem padrão, está sem uma base, sem um alicerce, está correndo como um rio caudaloso, cheio de sujeira, não sabe agora. E isso está entrando em muitas igrejas. Não, esse negócio aí, desse pecado de homem glória não é bem assim não. É desse jeito e é desse, aí tem a chamada igreja inclusiva, onde pode tudo. Gente, é isso que nós estamos vivendo. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ela é, além de relativista, ela é pluralista. O relativismo parte da perspectiva de que é uma ideologia, uma perspectiva filosófica. O que é verdade para mim pode ser mentira para você, e a sua verdade pode ser mentira para mim. Então tudo é muito relativo. E no pluralismo, todo mundo está certo de acordo com aquilo que parece bem aos seus olhos. Para mim está certo? Eu estou fazendo isso aqui atrapalhado, está certo. E ninguém tem direito de meter o bedelho nisso que eu estou fazendo, porque eu estou certo dentro do meu ponto de vista. E você também está certo. Então vai vivendo essa sociedade desintegrada, e isso está entrando para dentro das igrejas. Vai dividindo a igreja, dividindo as opiniões. Às vezes numa igreja tem 4, 5, 6 pensamentos diferentes acerca de um texto, não há mais coesão. E é isso, a sociedade relativista, pluralista, está se degradando, se destruindo. E isso entrando nas igrejas e as famílias sendo corrompidas. O obreiro e a sua família nos dias atuais. Como salvar? Vamos ler. Este é o raio-x da sociedade nos dias de Noé. A corrupção do gênero humano chegou a tal ponto que houve a necessidade de Deus intervir com o juízo, destruindo tudo com o dilúvio, começando tudo de novo, com exceção da família de Noé. Gente, que ponto que chegou a sociedade? Deus falou, não, tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. E nós estamos caminhando onde Deus vai começar tudo de novo. Em breve a igreja será arrebatada e sairá desse planeta. Seremos arrebatados até os ares e depois para estarmos na casa do Pai. Na casa do Pai. Lá haverá uma sociedade justa. Santa, gloriosa, poderosa. A família de Deus contemplando face a face. Alegria e gozo do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Destruindo tudo com o dilúvio, com exceção da família de Noé, que debaixo da graça de Deus, em aliança com Ele, viveu uma vida de fé a tal ponto de levar a sua família a escapar da corrupção do pecado e ser salva de juízo. Olha que coisa linda! Minha família dentro da arca. Aleluia! Os bichos ouviam a voz de Deus, pastor Evair. Jumento, jegue, anta, mula, burro, ouviu a voz de Deus e se salvou entrando na arca. E os homens que se achavam os bambambãs morreram todos afogados e já estão amarrados no inferno. Mas glória a Deus que o Senhor sempre preservou o remanescente. E nessa terra tem um remanescente. E esse remanescente se chama a igreja, a família de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Onde está a família de Deus aqui? Amém! A igreja. Aleluia! Prossigamos. De volta ao mundo antediluviano. Para
aprendemos a salvar a nossa família com Noé, é de fundamental importância que voltemos ao tempo e à história do Antigo Testamento, a fim de seguirmos os seus passos. Assim veremos o que ele fez para agradar a Deus e ter como resultado a salvação de sua família. Pois, como Paulo diz em Romanos, porque tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A vida de Noé, em primeiro lugar, Noé, este nome vem do hebraico Noah, e significa consolo, conforto. Porque o seu pai, quando lhe deu esse nome, ele já estava vivendo tempos difíceis, tempos de corrupção. Ele estava vivendo como Ló, afligindo a sua alma justa. E ele orava. Esse nome é quase que uma oração, porque refletia o quê? A esperança que o seu pai tinha em que Deus traria um consolo para a humanidade. E por isso dá esse nome, um nome profético, que expressa uma esperança, uma oração do seu coração. Vamos lá? Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Veja se isso aqui não é uma oração. Olha só. É o desejo do coração do Pai. Olha lá. Capítulo 5, versículo de número 26. 28, que é o Lameque, pai do Noé. Versículo 28, juntos, vamos ver? E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, juntos, e chamou seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. A coisa já estava feia. A coisa já estava feia. Então existem nomes, eu não vou trabalhar aqui a questão da onomatologia, e para a glória de Deus nós desenvolvemos um curso cujo título é Onomatologia, um segredo por trás do nome. Senão vai virar aqui onomatologia e não o trabalho e o emprego e a família nos dias atuais. Mas fato é que Noé, olha aí, tinha uma grande, ou melhor, Lameque, tem dois Lameque, tem um Lameque que é justo e um Lameque que é ímpio, lá no capítulo 4. E de cara já tinha duas mulheres. O primeiro bígamo da história da Bíblia, logo no início, a bigamia já tem início lá. O camarada que está com uma dentro de casa e outra do lado de fora. Mas ó, gente, está cheio. Dentro de casa é um santo, mas lá do outro lado ele tem uma vida dupla. Uma pessoa acima de qualquer suspeita, tá? Mas só o sangue de Jesus, só Deus sabe quem era do outro lado. E está assim, eu não cheio. Vida dupla. A igreja é um santo, lá de fora é um Satanás. Olha lá. E viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Por mais que você viva, um dia você vai? Mas eu gostaria de fazer parte daquele grupo que Paulo apresenta. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E era Noé da idade de quantos anos? De 500 anos que gerou Noé a 100, Cã e Jafé. Então percebam que nós temos aqui Noé, este nome que tinha um objetivo. Enoque, por exemplo, continuando aqui na página 17, um de seus ancestrais teve a bem-aventurança de ser arrebatado para o céu, para junto de Deus, para não ver a morte, de acordo com o que está escrito em Gênesis 5, 24 e Hebreus capítulo 11, versículo de número 5. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Mas os seus descendentes continuavam na terra, vivendo em meio a uma geração corrompida e perversa. Noé é apresentado como uma
das figuras mais piedosas do Antigo Testamento. Ele viveu no período antediluviano, e assim como Abel e Enoque, que viveram nesse mesmo período, figura na galeria dos heróis da fé. Noé viveu uma vida diferente dos homens de sua geração. Por essa razão, ele agradou a Deus e se tornou um padrão para toda a sua família, o que de certa forma a influenciou a viver uma vida que também agradou a Deus. Amém. Então, Noé, ele se tornou um padrão, um modelo para a sua família. Não é o fato dele viver uma vida de santidade, de justiça, de retidão, que salvou a sua família. Porque por mais que você seja probo, por mais que você seja íntegro, por mais que você seja santo, por mais que você seja ande com Deus, não significa que esse seu comportamento salvará seu filho ou sua família. Mas esse seu comportamento influenciará os seus filhos a viverem como você vive. Porque eles querem um padrão, eles querem se espelhar em alguém. Você pode ver que uma criança, logo pequena, o que o pai faz, o pai dá o pastorado, quem imita tudo que o pai faz. É uma macia, mano, quem imita tudo. Porque ela tem um padrão, ela tem um espelho, ela tem alguém em quem olhar para poder se comportar. Então o seu padrão, como obreiro de Deus, como obreira na casa de Deus, vai influenciar os seus filhos a te acompanhar. Pode ser que mais tarde alguém se desvie, mas o que a Bíblia diz? Ensina o teu filho no caminho, é junto, em que deve andar, para que mais tarde, o que acontece? Ele jamais se desviará dele. Não significa que ele não vai às vezes dar uma voltinha igual o filho próprio, mas ele lá na frente, ele vai se lembrar, peraí, o Deus do meu pai é diferente. A vida que meu pai levava era diferente. A vida dentro da minha casa era diferente. Tudo que o filho pródigo sabia de verdade é que o seu pai era justo e amoroso, porque ele disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão? Aleluia! Os escravos do meu pai, ele trata bem, ele alimenta bem, eles estão bem vistosos. Eu estou aqui nesse chiqueiro de porcos morrendo de fome. Quer saber de uma coisa? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu tirei, pai, eu peguei contra os ferrosos e quero te dizer: eu sei que não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faça como escravo, porque eu sei que o Senhor ama os seus filhos, os seus servos, e o Senhor trata bem. Agora, se eu tivesse um pai abusador, um pai sem caráter, corrupto, cruel, ele ia voltar para onde, pastor Emaí? Eu vou ficar aqui mesmo, porque meu pai ele vai jogar tudo na minha cara, vai acabar comigo. Mas quando ele está se aproximando, só abrindo um parênteses, a Bíblia diz que o pai ouviu de longe e moveu-se de íntima compaixão. O pai que ama! O pai amoroso! E o pai não jogou na cara, o pai foi ao encontro dele. E o abraçou, e o beijou, e não deixou ele terminar o sermão. Ele não deixou o filho terminar o sermão que ele programou para falar para o pai. Ele interrompeu o discurso e falou: venham, traga um sandália e bota nos pés dele. Aquela roupa que eu deixei para o Shanatová, para o final, para o ano novo. Não, a festa é hoje, troca o manto dele, coloca no dedo dele. E o bezerro, mata, porque o meu filho estava morto e reviveu. Eu tenho que ele foi achado. Ele tinha um lar, ele tinha um pai, ele tinha um exemplo. Ele saiu porque ele quis. Mas ele tinha lá que ele sabia: se eu voltar, meu pai me abraça. Mesmo que ele não me aceite como filho, mas ser um escravo do meu pai é melhor do que viver aqui no mundo. Porque eu conheço
sei quem é o meu pai. É isso que o filho precisa ter. Se ele porventura sair e falar, não, lá na casa do meu pai era diferente, a minha mãe era diferente, eu vou voltar. Se ele não me quiser aceitar como filho, me coloca lá no cantinho, lá na edícula, lá não tem problema. Porque vai ter o calor dos braços do pai. Eu vou ter o amor do pai. Chega, papai. A glória do Senhor está aqui. O amor do pai está aqui. Aleluia, glória a Deus. O pai do pródigo era uma referência. O pai do pródigo era um modelo. Era um pai exemplar. Tinha um caráter exemplar. Tinha um coração amoroso. Tinha um braço para abraçar e não para apontar e bater. Ele tinha roupa para cobrir toda aquela sujeira que ele chegou em desalinho. Mas tinha uma veste de gala para colocar. E uma sandália para ele colocar nos pés e recomeçar e começar tudo de novo. Aleluia. Se você for um obreiro exemplar, se você for uma obreira exemplar, se você for um marido exemplar, se você for uma mulher exemplar, ainda que a pessoa fale com você, mas ele vai sentir saudade. Saberá, puxa, meu marido não era assim, eu estou aqui sofrendo. A minha mulher não era assim, eu estou aqui sofrendo. O meu pai não era assim, eu estou aqui sofrendo. Eu vou voltar. Se eu tiver uma chance, eu volto para casa. Aleluia! Aleluia. E se voltar, receba, abraça e perdoa. Ame, faça festa. Glória a Deus. Porque eu falei com restaurado. Aleluia. Aleluia! Salve, cantarino. A glória do Senhor aqui nesse lugar. Depois continua. Vou resumir, que amanhã a gente entra em outra questão. Primeira lição. Quem está com a revista na página 18? Qual é a primeira lição? Noé achou? A palavra hebraica para graça é Hana. E a grega é Haris. Graça, o que é graça? É uma palavra que tem um campo semântico muito amplo. Esse não é uma graça, não é isso. Para de graça também não é isso. É de graça também não é isso. Então a palavra graça, ela tem vários significados. Por isso o campo semântico é amplo e essa palavra, na área da linguística, a gente chama ela de palavra polissêmica. Diga a palavra polissêmica. Polissêmica por quê? Vem de polis, que é vários, e significado, vários significados. O significado que nós queremos trabalhar aqui nesse texto é um significado, primeiro, teológico. Teológico. E tem a ver com a questão soteriológica da salvação. A graça constitui-se no favor imerecido. Você estava naquele louvor. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão a mim.
Jesus estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão. Eu era um miserável pecador, desgraçado, caminhando para o inferno, mas Deus, no seu único amor, enviou seu Filho e se colocou entre mim, pecador, e o inferno, e nós olhamos para Jesus e a graça nos alcançou. Agora estamos indo para o céu. Se tivesse no campo de futebol, o barulho seria grande. E aqui é a alegria do Senhor, a nossa glória a Deus. Aleluia! Às vezes a pessoa fica me olhando na televisão. Gente, eu sou crente, eu sou pentecostal. Ai, eu sou do ministério do Rio. Glória! Gente, é para adorar. Como se olhar no seu telão. Para glorificar de pé, igreja. Graça é o favor imerecido. A graça, quando vem sobre nós, Deus não olha para a nossa miséria, para a nossa situação. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos inimigos. Nada você podia fazer para merecer o perdão, a bondade de Deus. Mas Deus lhe concedeu graça. E olha o que o texto está dizendo. Capítulo 6, versículo 8 de Gênesis. Noé, porém, o que ele achou? Achou graça aos olhos do Senhor. No meio de uma sociedade corrompida, desgraçada, miserável, que estava indo direto para o inferno, Deus olha para aquele homem e a Bíblia diz que Noé, porém, achou graças, ele encontrou graça. A graça nos alcançou. A graça nos alcançou. Primeira razão pela qual você aprenderá, a primeira lição que você vai aprender com Noé, para salvar a sua família, é a graça de Deus que já está sobre você. Amém. Então é pela graça, gente. Fora da graça, nada podemos alcançar. É a graça que nos sustenta, é a graça que nos levanta, é a graça que nos renova. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele falando acerca da ressurreição de Cristo, ele começa a elencar as pessoas que tiveram o privilégio de ver o Cristo ressuscitado. Ele diz, e por último ele apareceu para mim como um abortivo, ou seja, como fora de tempo. E eu que sou o menor dos apóstolos, para o nosso contexto, e eu que sou o menor dos obreiros, o menor dos pastores, a menor das diaconisas, missionárias. Mas ele diz o seguinte: eu sou o menor dos apóstolos. Aí ele fala, não, pera um pouquinho, menor coisa nenhuma. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Aquele que está debaixo da graça, ele nunca vai achar que não, porque eu canto, eu prego, eu escrevo muito, eu trabalho demais. Não, nada disso vai ter valor diante de Deus. Tudo que você fizer é por galardão. Se você faz, é por causa da graça. Aleluia. Aí ele diz o seguinte: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Olha lá, 1, 2, 3. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça para comigo não foi vã.
graça. Você canta bem? É graça. Você quer Jesus? É graça. Você está aqui? É graça. Sua família está de pé? É graça. Gente, a graça aqui nesse lugar aqui, há uma graça poderosa. Quem está sentindo essa graça? A graça que renova, a graça que capacita, a graça que me fortalece. O apóstolo Paulo, preste atenção, sintetizava na sua personalidade as três grandes culturas da época: a judaica, a romana e a helênica. Tinha um status quo de cidadão do império. Era poliglota, doutor da lei, provavelmente membro do Sinédrio, uma sabedoria fora do comum. Aquele que foi até o terceiro céu ouviu palavras inefáveis. Olha o que ele disse: eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas foi a graça. Ele podia dizer assim, pastor: meu título acadêmico, a minha formação no judaísmo, o meu poliglotismo, a minha cidadania romana. Não. Nada disso. Muito pelo contrário, eu até considero isso tudo como espelho por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele propôs saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado, e eu me escondo atrás de Cristo e dependo inteiramente da sua graça. Queridos, não dá para continuar. Vou respeitar aqui o horário estabelecido e rapidamente, em 2 minutinhos, posso falar? Posso, né? Vamos lá. Porque está gostoso, mas tem que ser obediente. Senão aí perdeu a graça. Senão perde a graça, né? Queridos, eu trouxe algumas literaturas